Agora sim. Agora estamos em processo de gravação. Muito bem. Bora então. Minimizar aqui. Vamos abrir. Então vamos lá. Vamos iniciar agora nosso curso efetivamente com a parte de gerenciamento de escopo. Mas antes, deixa eu ver com vocês. Vocês têm aí esse livro. Vocês têm o PMBOK, o guia PMBOK quinta edição. Vocês estão com uma cópia dele aí. Vocês têm essa cópia do guia com vocês? Eu escutei um barulhinho de bate-papo, mas eu não estou enxergando, hein? Lembre, tá bom? Vamos fazer o seguinte, tudo que eu perguntar, se tiver algum probleminha, vocês me chamem no áudio. Então estou partindo do princípio que todos têm uma cópia, né, do guia PMBOK, que deve estar com vocês aí, tudo bem? Só relembrando, não tenho visual ainda do bate-papo aqui, daqui a pouco eu volto. Bom, o que eu queria explicar para vocês? Na página 61 do guia, é importante, inclusive, que quem puder fazer até uma impressão, quem tem uma cópia do guia digital aí, quem puder fazer uma impressão dessa página e guardar, ou seja, uma impressão não, várias cópias, cola uma no quarto, cola uma na cozinha, se for o caso, plastifica uma e coloca uma no box do chuveiro, ok? Coloca lá do lado da cama, coloca do lado da TV. O que é esse mapa aqui? A prova, ela é baseada no guia PMBOK. E a prova ela é dividida basicamente em duas partes. Ela é dividida fortemente na parte de perguntas situacionais. Nós vamos ver isso a partir principalmente de sexta-feira. O que são perguntas situacionais para a prova? É o que você faria, o que você não faria, qual a melhor resposta, qual a melhor situação, qual a melhor ação a tomar nesse momento. Essas são perguntas do tipo situacional, na qual a prova, o PMI, através do PMBOK, no caso do PMI, ele quer saber através do exame, qual seria a sua atitude em relação a um determinado caso. Ou seja, ele quer testar um pouco a sua vivência, a sua experiência e que conhecimento você tem de gerenciamento de projeto do ponto de vista mais de situação. Não mais especificamente a processo, é mais situacional. Nós vamos ver isso aí. Por volta de 50% aí da prova, talvez caiam perguntas situacionais. O que você faria, qual a melhor coisa a fazer, qual a primeira coisa a fazer. Tudo isso eu vou estar mostrando para vocês durante o curso, fiquem tranquilos. Então, mais ou menos 50% da prova, vai ser 50% ou mais, ou um pouquinho menos, vai ser baseada nas questões situacionais, ok? A outra parte da prova, na verdade pode ser que, dependendo de como vir a prova para vocês, na verdade eu não estou com... Desculpa, eu não estou com a tela compartilhada. Só um minutinho, turma. Agora sim. Desculpe, pessoal, não estava compartilhado. Agora sim, agora está compartilhado. Eu estou me referindo a essa página do Guia PMBOK, página 61. Então, voltando à explicação que eu estava dando aqui, metade da prova, aproximadamente metade da prova, isso é muito relativo também, virão em perguntas situacionais, e a outra parte, pesadamente, em questões envolvendo os processos. E como é que é estruturado os processos dentro do Guia PMBOK? Ele está completamente representado nesse quadro aqui, ó, que ele chama de Grupo de Processos de Gerenciamento de Projetos e Mapeamento das Áreas. Como é que funciona isso? Gerenciamento de projetos, ele é baseado no Guia PMBOK em 5 grupos de processos. 5 grupos de processos. Nós temos processos de iniciação de projeto, nós temos processos de planejamento de projeto, nós temos processos de execução de projeto, nós temos processos de monitoração e controle de projeto e temos processos referentes a encerramento. Lembra que nós conversamos na segunda-feira que na parte da elegibilidade nós vamos ter que apontar algumas horas baseadas nessas, entre aspas, fases, que aqui ele chama de grupos. Então, isso é um ponto, ok? Isso aí nós temos que ficar atento a isso. Então, são atividades, por exemplo, de desenvolver o termo de abertura, de montar um plano, etc. e tal, que nós vamos apontar lá na planilha de elegibilidade. E é baseado muito nesses processos aqui que ele está montando. Ou seja, ele está querendo saber o seguinte: em planejamento, você chegou a desenvolver plano de projeto, você chegou a definir escopo, ou seja, coletar requisitos, especificação funcional, você fez isso, você chegou a criar cronogramas, olha lá, desenvolver cronograma. Ou seja, tá vendo? São atividades que envolvem a parte de planejamento. Inclusive, esse mapa aqui pode ajudar vocês na orientação da construção dessa planilha de elegibilidade, ok? Por isso que é importante vocês terem esse mapa aqui. Bom, o mapa ele é baseado de que forma? Ele tem os grupos de processo
E aí nós temos aqui do lado esquerdo as áreas de conhecimento, ou seja, conhecimento de integração, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, né, o RH, nós temos comunicações, temos a parte de gestão de riscos, aquisições e partes interessadas. Bom, detalhe, nós aqui no curso vamos passar por todas as áreas de conhecimento, todas. E cada área de conhecimento tem os seus respectivos processos que podem ou não cobrir todos os grupos de processos, ok? Ó. No caso, por exemplo, da área de conhecimento de integração, ele tem processos em todos os grupos. No caso de gerenciamento de escopo, que vamos começar a discutir hoje, a conhecer hoje, ele tem processos focados em planejamento e tem processos focados na parte de monitoração e controle. Nós vamos conhecer todos. No total, são 47 processos que o Guia PMBOK quinta edição traz. Ok? Ó, se a gente for ver aqui dentro da matriz, nós teremos aqui 47 processos distribuídos respectivamente nos seus grupos de processos e também distribuído respectivamente nas suas áreas de conhecimento. Ok? Bom, como é que o nosso curso vai funcionar? Como é que será a nossa sequência? Só uma coisa, na prática, no mundo prático, se a gente for tocar um projeto, em tese, nós logo de início aplicaríamos vários processos meio que simultâneos. Então, por exemplo, aqui no grupo de processos de planejamento, em tese, nós estaríamos meio que aplicando esses processos de uma forma meio que simultânea. Não teria uma ordem, não seria necessariamente por ordem sequencial. Muita coisa, nós vamos ver durante o curso, muita coisa ocorre, é executado, é desenvolvido meio que paralelamente. Só que para efeito de curso a gente não consegue fazer dessa forma. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos seguir as áreas de conhecimento, ok? Nós vamos seguir as áreas de conhecimento. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos iniciar pela área de conhecimento de escopo. Porque se eu começar na área de integração, vai ficar um pouco confuso para vocês entender o que é desenvolver um plano de projeto, o que é orientar o gerenciamento de um trabalho, o que é monitorar e realizar controle integrado de mudanças, o que seria encerrar uma fase do projeto. Vai ficar um pouco confuso aqui. Então nós vamos por uma linha mais ou menos lógica, aparentemente sequencial, que é o quê? Nós vamos começar pela área de conhecimento de gerenciamento de escopo. Só um detalhe, só uma observação. O Guia PMBOK, ele tem lá os seus capítulos. E os capítulos 1, 2 e 3 do guia basicamente abordam introduções, a parte de fundamentos, a parte de conceitos de gerenciamento de projetos. Capítulo 1, 2 e 3. Praticamente nada do capítulo 1, 2 e 3 cai na prova, ok? O que começa a cair é a partir do capítulo 4. E o primeiro capítulo que envolve uma área de conhecimento, e o capítulo está por ordem de conhecimento, é o capítulo 4. Então esse número 4 aqui significa que é o capítulo 4 do PMBOK. O 4.1, ou seja, o número que vem à frente dos processos, significa que ele é o processo 3 do capítulo 4, ok? Então é uma ordem estruturada. Então 4.3 significa que orientar e gerenciar o trabalho do projeto é o terceiro processo do capítulo 4, que é o gerenciamento de integração do projeto. Tudo bem, turma? Bom, então o que nós vamos fazer? A gente vai aqui começar por gerenciamento do escopo do projeto. Então nós vamos abordar os processos de gerenciamento de escopo do projeto. Antes, deixa eu só fazer um comentário rápido no que se refere a esse primeiro processo. É assim, vamos lá, já para a prova, hein? Ó, fixem o que eu vou estar passando para vocês. Para a prova, porque assim, o que é um projeto? Projetos nascem para atender necessidades estratégicas da organização. Projetos nascem para atender objetivos de negócio da organização. Então tem todos aqueles conceitos de gestão de projetos lá, que a gente acha no capítulo 1, 2 e 3, mas na prova isso não cai assim. Ok? O que acontece? Vamos lá, ó, para vocês entenderem aí, já comecem a mapear isso na cabeça. Todo projeto, quando ele nasce, não é o gerente de projeto que dá o pontapé inicial, não, mas que dá o start no projeto. O projeto ele nasce a partir de um documento chamado Termo de Abertura do Projeto, que é um documento também chamado em inglês Project Charter, ok? Então, ó, já entendam aí. Todo projeto, pelo menos para a prova, o que vocês precisam entender,
Todo o projeto para prova, ele tem que ter uma certidão de nascimento. Essa certidão de nascimento é chamada de termo de abertura ou de Project Charter. É um documento que oficializa o início do projeto. É um documento que oficializa que um projeto existe. É o primeiro documento do projeto. Por isso que, inclusive, ele está no grupo de iniciação. Ok? Isso é um ponto importante. Outra coisa, quem é que desenvolve esse documento? Para a prova, não é o gerente de projetos. Ele pode auxiliar no desenvolvimento desse documento, mas não é ele o responsável final por esse projeto. Esse documento, para a prova, ele é elaborado ou pelo sponsor, ou seja, pelo patrocinador, ou por um superior imediato, um superior direto ao gerente de projetos, ok? Então, praticamente é o único documento aqui, vamos dizer assim, dentro de todos que nós vamos ver durante o curso, que não é de responsabilidade, o termo de abertura não é de responsabilidade do gerente de projetos. Ele pode apoiar a desenvolver, ele pode ser uma opinião especializada no desenvolvimento desse documento, mas a responsabilidade, a assinatura final desse documento é do sponsor, é de uma gestão sênior, é uma gestão superior ao gerente de projetos. O que existe dentro desse documento? Dentro desse termo de abertura, que pode ser um simples e-mail, que pode ser um template mais elaborado, mas que seja alguma coisa formalizada, alguma coisa oficial. Esse documento, ele é um documento elaborado pelo sponsor, pelo patrocinador, na qual ele oficializa que o projeto existe, ele oficializa o gerente de projetos como responsável pelo projeto, e ele pode conter algumas informações como macroescopo, macrocronograma, alguns riscos, custo de alto nível. Esse documento pode ter algumas informações nesse sentido. Reparem que eu estou falando escopo, macrocronograma, alguns riscos, alocação de alguns recursos, um budget alocado. Reparem que quando eu estou falando disso, eu estou falando de outras áreas de conhecimento, escopo, tempo. E esse documento ele pode trazer algumas informações sobre as outras áreas de conhecimento. Por isso que o termo de abertura do projeto pertence à integração, porque é um documento que integra informações de outras áreas de conhecimento. Tudo bem, pessoal? Por enquanto, se tiver alguma dúvida, me chame no áudio. Tranquilo, entender o que é isso? Nós vamos voltar no final do curso em mais detalhes nesse processo. Eu só estou adiantando ele, porque praticamente nós vamos precisar entender um pouco do que é esse documento para iniciarmos toda a parte de gerenciamento de escopo de projeto, porque nós vamos ver agora que tudo tem entrada, tudo tem técnicas e ferramentas e todo o processo tem saídas. Nós vamos ver já que para eu começar a desenvolver os procedimentos de gerenciamento de escopo, eu preciso de um input, e o input inicial será o termo de abertura. Tudo bem, turma? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, me chamem no áudio. Nós vamos retornar nesse processo lá no final do curso, praticamente, quando a gente for falar de integração. Eu vou deixar para abordar integração na última aula, onde nós até então já teremos já passado por todas as áreas de conhecimento, e aí a integração vai ficar muito mais simples de entender o que são esses processos. Por enquanto, tudo bem? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, uma curiosidade, um comentário? Não? Olha, vocês estão muito quietos, hein? Ó, eu vou interromper aqui só para ver se não mesmo. Tudo bem, turma? Tudo bem? Isso, o Rafael, estava na prova essa questão. Patrocinador, é isso aí. Beleza, turma? É o patrocinador que é o responsável. Pessoal, é essa ou duas perguntas relacionadas a termo de abertura que vão cair na prova. Então eu brinco assim, essas duas aí e mais 198, ok? Tranquilo então? Tranquilo, né, Kelly? Joia. Bom, esse era o primeiro item que eu queria falar com vocês antes de entrar em gerenciamento de escopo. Bom, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui, temos mais uma coisinha. Então, turma, se possível, tá? Mantenham isso. São todos os processos de gerenciamento de projeto aqui. É legal vocês meio que decorarem esses processos, entenderem esses processos, mas ter uma visão do que é esse mapa, tá bom?
E com calma durante o curso vocês vão estudando isso aí. Está na página 61 do PMBOK, ok? Está na página 61 do PMBOK. E seria legal vocês terem isso de prontidão, aí, se possível até imprimir. Bom, isso é um ponto. Outra coisa, lembra que eu falei agora há pouco? Uma parte da prova muito baseada em questões situacionais. O que você faria, o que você não faria, qual a melhor situação, qual a melhor decisão. Nós vamos ver muito isso nos nossos exercícios aqui. Nós vamos debater muito exercício nesse sentido. Tá? Então fiquem tranquilos. A outra parte é muito voltada a processos. Então vamos lá, o PMBOK tem 47 processos, como estamos vendo aqui alguns. E nós vamos passar por esses 47 processos. Mas antes, vamos entender como funciona a estrutura de um processo. Como funciona a estrutura de um processo. Deixa eu voltar no PMBOK lá. Só um instantinho aqui. Só um instantinho aqui. Deixa eu voltar no PMBOK. Eu quero mostrar mais uma coisinha para vocês aqui. Tá aqui. Tá aqui. Achei. Aqui. Ó, isso aqui é um exemplo de um processo do PMBOK. Os 47 processos do guia, eles estão formatados exatamente na mesma estrutura que é essa aqui, ó. Todos os processos têm entradas, todos os processos têm ferramentas e todos os processos têm técnicas. E, consequentemente, os processos geram uma saída. Todos os 47 processos do PMBOK são organizados nesse formato, nessa estrutura. Entradas, ferramentas e técnicas e saídas, todos. Vão cair na prova muitas perguntas relacionadas ao processo. Das abaixo, qual é essa entrada do processo, qual é a saída do processo, mas tudo bem, isso aí nós vamos ver já já. O que eu quero apresentar para vocês é o seguinte, vou fazer uma brincadeira bem boba aqui, para vocês entenderem como é que vai funcionar e como é que é o contexto do projeto de processos. Por exemplo, eu vou precisar que vocês liguem o áudio agora, porque eu não vou estar enxergando o que vocês estão... que vocês vão estar escrevendo. Eu tenho um processo semelhante aqui ao PMBOK, mas é um processo para criar bolo, tá? Só relembrando os conceitos básicos de processo, todo processo, o que é um processo? Processo é uma sequência de atividades que geram resultado. Processo são insumos e entradas que o processo gera um resultado. Ou seja, tem várias definições aí no mercado para processos. E são exatamente os mesmos, né? O mesmo objetivo. Eu recebo alguma coisa no processo, eu trabalho, aplico, gero alguma coisa, aplico ferramentas e técnicas, e o objetivo do processo é que ele me gere na ponta uma saída, um produto ou um resultado. Tá bom? Então, dos 47 processos do PMBOK, cada um deles tem um objetivo e nós vamos ver isso. Esses objetivos são as saídas. Mas eu quero fazer uma brincadeira com vocês aqui. Acho que as meninas talvez sejam mais craques nisso. Vamos supor que eu tenho um processo chamado criar bolo. Criar bolo de chocolate. Ok? Liguem o áudio e me ajudem. Para criar um bolo de chocolate, eu preciso criar um processo que cria um bolo. Quais são as entradas, ou os insumos, ou os inputs que eu preciso ter para criar um bolo? Alguém pode me ajudar? O que é necessário? Quais são os insumos? Quais são as entradas para se criar um bolo? Vamos lá. Então, ó, boa. A gente consegue ser um pouco mais específico? Opa, aí sim, farinha, tá vendo? Farinha, chocolate em pó, isso, boa. Um pouco mais. Ovos, que mais? Leite, boa. Que mais? Alguém pode dar mais? Fermento, boa. Boa. Boa, manteiga, boa. Algo mais? Sei lá. Opa, dependendo do bolo, pode ser. Boa. Tá bom, farinha, chocolate em pó, estou sendo mais específico, tá? O processo, quanto mais específico for, melhor, tá?
Quanto mais específico ele for, melhor. Farinha, chocolate em pó, ovos, leite, fermento, açúcar, manteiga, sal. Bom, beleza, acho que por enquanto tá bom para fazer o bolo, né? Vocês poderiam me ajudar? Quais ferramentas e técnicas eu precisaria para fazer um bolo? Opa, batedeira. Boa, boa. Opa. Yes, yes. Aham. Boa. Oi? Opa, receita? Opa. Mais alguma coisa? Deixa eu ver, tempo, temperatura. Isso, pode estar colher. Boa. Que mais, hein? Acho que tá bom, né? E, então, voltando ao conceito de processo, processo é uma sequência de atividades que geram um produto, que podem ser por pessoas ou por sistemas, né? Então a definição de processo ela parte do princípio que ou é alguém, ou é um sistema, ou uma automação que vai fazer esse processo. Se nós temos os analistas de sistemas, né? Que na verdade os analistas de processos, os analistas de requisito, é quem cuida disso. Então, o processo em si, ele tem que ser desenvolvido por alguém, ou por uma pessoa, por um profissional, ou por um equipamento, uma máquina, uma automação. Então, entende-se pela definição de processo que ele é uma sequência de atividades que geram resultados. Essa sequência de atividades podem ser oriundas de entradas que são processadas e geram o resultado que é a saída e são executadas por pessoas ou equipamentos ou sistemas. Então, estaria dentro do contexto. Mais alguma coisa aqui? Acho que por enquanto tá bom, né? Acho que por enquanto tá bom. Bom, olha só, o que eu quero mostrar para vocês. Olha um exemplo de pergunta na prova que nós vamos ver várias a partir de sexta-feira. Vai que é uma pergunta assim. No processo criar bolo de chocolate, qual das abaixo... Olha só, no processo criar bolo de chocolate... Deixa eu ver aqui se eu consigo... Opa! No processo criar bolo de chocolate... Olha, no processo criar bolo de chocolate... Qual das abaixo não é uma entrada? Opa! Entrada. Ó a pergunta. No processo criar bolo de chocolate, qual das abaixo não é uma entrada? Aí vai aparecer assim, ó. Pergunta A vai aparecer assim. Vai aparecer ovos. Vai aparecer a B. Opa. Desculpe. Vai aparecer a B, leite. Vai aparecer a C, forma. Vai aparecer a D, sal. Pergunta da prova. No processo criar bolo de chocolate, qual das abaixo não é uma entrada? Não é uma entrada do processo criar bolo de chocolate. Forma. Então eu viria aqui e escolheria forma. Turma, esse é um exemplo de pergunta que envolve processos para a prova. Ou seja, PMBOK quer que vocês conheçam os processos, conheçam suas respectivas entradas, conheçam suas respectivas saídas, ferramentas e técnicas e suas saídas. Na verdade, ele quer que você entenda para que serve esse processo. Para que serve? Na verdade, o primeiro conceito é para que ele serve? Não, o objetivo é criar um bolo de chocolate. Mas para que ele serve? Criar um bolo de chocolate. Tá. Conhece a estrutura dos processos? Conheço. Olha aqui, ó. Olha um exemplo bobinho, mas claro, de pergunta que vai cair na prova. Isso para todos os 47 processos. Aliás, só um comentário, né?
Para quem vai fazer a prova do KPM, por exemplo, a prova é basicamente toda em processos, né? Toda em processos. Pessoal, perguntas, dúvidas por enquanto? Tranquilo por enquanto? Dúvidas? Tranquilo? Então, joia. Bom, vamos voltar aqui para o processo. Estou no processo de criar bolo de chocolate. Tenho lá as minhas entradas, que são meus insumos, ferramentas e técnicas e saídas. Só uma coisinha, olha uma pergunta da prova. Aqui, ó, ferramentas e técnicas. Ferramentas e técnicas. Só um minutinho, pessoal, aqui. Ferramentas e técnicas. Pergunta. Batedeira é uma ferramenta ou é uma técnica, na opinião de vocês? Boa. Forno é uma ferramenta ou uma técnica, na opinião de vocês? Forma é uma ferramenta ou uma técnica? Liquidificador, ferramenta ou técnica? Receita, ferramenta ou técnica? Opa! Opa, opa, opa! É isso! Dica para a prova! Tudo que é palpável, no caso software, para quem mexe com TI, quem trabalha na área de TI, mas tudo que é palpável, ferramenta. O liquidificador é palpável. Forma, forno, batedeira, o software. Eu utilizo o software para me agilizar alguma coisa. São ferramentas. Aqui no caso, a receita, ela é considerada nesse caso uma técnica. Por quê? Porque lá na receita tem quantos minutos, isso, passo a passo. Tem o passo a passo. Tem lá untar a forma com manteiga antes de colocar o bolo, aquecer o forno por 10 minutos antes de levar ao forno, a cada 5 minutos furar o bolo com um palito para ver se ele já está sequinho, ou seja, bater a massa por 10 minutos, jogar o ovo a cada 1 minuto, jogar água e leite após 5 minutos de bater, ou seja, o como fazer. O que fazer, como fazer, de que forma fazer, é considerado técnica, formas, jeito de fazer. Jeito, jeito de fazer. Entenderam, turma? Colher, no caso, é o quê, hein? Colher seria ferramenta. Exatamente. Colher seria a ferramenta. Beleza, turma? Pessoal, acho que alguém está com o áudio aberto, né? E tem um cachorrinho latindo. Oi. Oi? Tudo bem, pessoal, por enquanto? Entenderam esse processo? Ó, isso tudo, essa bobeirinha aqui, ó. Ponto-chave de entendimento para a prova. Ponto-chave de entendimento para a prova. Tudo bem por enquanto? Dúvidas? Beleza? Porque pode... Oi. Oi. Isso, exatamente. Por exemplo, vou mudar aqui, ó, no processo criar bolo. Ó, por exemplo, qual das abaixo é uma técnica? Aí eu vou colocar lá batedeira. Opa. Vou colocar lá, forno. Vou colocar lá liquidificador. Vou colocar lá receita. Ou seja, no processo criar bolo de chocolate, qual das abaixo é uma técnica? Qual das abaixo é uma técnica? A batedeira sabemos que é uma ferramenta, porque a gente conhece o processo agora. Forno é uma ferramenta, porque conhecemos o processo. Liquidificador é uma ferramenta, porque conhecemos o processo. E vou cravar a minha resposta na prova em receita.
porque sabemos que é uma técnica. Ele está me perguntando de técnica. Turma, para a prova, essa é a parte, entre aspas, chata, porque tem vários processos, várias entradas, várias técnicas e ferramentas, várias saídas. Só que, por outro lado, é mais decoreba. Entendeu? É uma questão de estudar, de fazer uma leitura do mapeamento, fazer uma leitura dos processos, uma decoreba dos processos e entender. Lógico, à medida que vocês forem estudando, vocês vão pegar isso com muito mais facilidade. Mas, repararam? Repararam? Eu tenho um processo criar bolo, suas respectivas entradas, suas respectivas técnicas e ferramentas. Só que o PMBOK ele não é claro aqui falando, lógico, nós vamos ver depois na descrição de cada item, ele pode falar aqui o que é técnica e o que é receita. Então a gente acaba descobrindo isso dentro do PMBOK. Ok? Mas reparem, técnica, e a pergunta aqui embaixo, no processo criar bolo, qual das abaixo é uma técnica. Então a resposta aqui na prova vocês teriam que cravar na opção D, de dado. Beleza? Dúvidas, perguntas? Tranquilo por enquanto? Bom, vamos lá, tem mais um pouquinho ainda. Bora lá. Bom, se todo o processo tem o objetivo de gerar um resultado, pergunta seca para vocês aqui, direta, simples e direta e curta. Qual é a saída desse processo? Yes, bolo. Ou bolo de chocolate, se quiser. É isso aí. A saída desse processo é o bolo de chocolate. Porque, olha, é o processo para criar um bolo de chocolate. E o objetivo é criar o bolo de chocolate. Olha lá, prontinho. Turma, para a prova já é a primeira grande dica, o grande primeiro ponto de atenção. Vocês já podem começar aí a partir de amanhã, fazer as leituras. Óbvio, nós vamos passar pelos processos hoje de gerenciamento de escopo. Nós vamos conhecer já alguns deles hoje, a maioria deles. Na sexta-feira a gente conclui. Mas assim, isso aqui é o que eu brinco, é a tal da memória fotográfica, tá? Que se podem cair aí 3, 4 perguntas relativas ao mesmo processo. Eu bolei 2 aqui. Eu bolei qual das abaixo não era entrada, eu perguntei qual é a técnica. Pode cair uma pergunta, qual das abaixo é saída? Qual das abaixo é saída? Qual das abaixo é uma saída? Aí eu traria o bolo de chocolate para cá, mudou aqui, bolo de chocolate. Opa, a pergunta, no processo criar bolo de chocolate, qual das abaixo é uma saída desse processo? A resposta correta é bolo de chocolate. Aqui, saída, Ele está perguntando qual é a saída. Óbvio que na prova nós não teremos a colinha, ou seja, o desenho dos processos na nossa mão. Vai ter que estar na cabeça, ou seja, na memória. E a gente vai ter que cravar essa resposta lá na hora. Entenderam, turma? Beleza? Dúvidas? Olha só. Isso foi um exemplo bobinho, mas clássico. Tudo bem? Porque aqui, nós vamos voltar aqui. Aí, ó a estrutura, Olha lá, o processo. Esse processo aqui peguei aleatoriamente, é um processo de estimar recursos de atividades, Então esse processo que é o processo, deixa eu ver, de cabeça, estimar recursos, é o processo, acho que 6.3 ou 4, alguma coisa assim. Depois eu vejo lá. Bom, esse processo ele tem as suas entradas, ele tem as suas técnicas e ferramentas. Por exemplo, opinião especializada, é uma técnica. Análise de alternativas, técnica. Dados publicados, pode ser uma ferramenta. Estimativa bottom-up, nós vamos conhecer uma técnica de estimativa. Software de gerenciamento de projetos, software, ferramenta. Ok? E a saída desse processo ele vai ter que gerar. O objetivo é estimar os recursos. Então o objetivo é que eu tenha todos os recursos definidos na saída do processo. Só um comentário, pessoal. Existem processos que têm mais de uma saída, ok? É o caso aqui. Existem processos que têm mais de uma saída. Tem processos que têm a principal saída, ok? Mas tem processos que têm mais saídas e tem processos que têm apenas uma saída. Tudo bem? Isso tudo nós vamos conhecer aqui durante o curso. Nós vamos ver isso tudo com calma. Beleza, turma? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo.
Deixa eu olhar aqui para a carinha de vocês. Tranquilo? Ó, ponto importante, hein? Procurei ser o mais acadêmico, mais simplório possível para vocês entenderem essa questão. Beleza, então? Joia, show, Regiane, show. Maravilha. Galera, beleza? Tranquilo, qualquer coisa? Chame aí, tá? Porque isso é um ponto base fundamental para a gente seguir agora em diante, porque nós vamos entrar agora em processos. Nós vamos começar a falar de todos os 47 processos daqui até o dia 4 de setembro. Tá bom? Bom, beleza. Isso entendido. Vamos então, vamos lá compartilhar a telinha. Vamos então iniciar o nosso trabalho com base no capítulo 5 do PMBOK, 5.0. 5.0 significa que é o capítulo 5, 0 porque é o nome da área de conhecimento, gerenciamento do escopo. Pessoal, espero que vocês estejam anotando o máximo de informações aí, hein? Bom aluno é aquele que anota, rabisca tudo, depois repassa, entende a letra, entende as conexões, faz flechinha para lá, flechinha para cá, faz mind map, anota, beleza? Mandem bala aí, essa é a melhor forma de estudar, tá bom? A melhor forma de estudar são as anotações. Bom, vamos lá. Gerenciamento do escopo do projeto. Deixa eu fazer alguns comentários importantes. Óbvio que o PMI não diz isso, mas é óbvio que, na minha opinião, humilde opinião, que eu trabalho há muito tempo com isso, né, no mercado, e a gente sabe que o gerenciamento do escopo, na verdade, mais especificamente o escopo do projeto, ou seja, o que o projeto vai entregar, qual é o produto que o projeto vai entregar, qual é o serviço que o projeto vai entregar, sem dúvida nenhuma, é a área de conhecimento, na minha opinião, mais importante dentro do contexto do projeto. Por que o escopo é mais importante, na minha opinião? Porque, não sei, para quem é a turma que já está trabalhando há muito tempo na área, sabe do que eu vou falar agora. Escopo mal definido, escopo em aberto, dá problema. Dá problema. Porque nós vamos ver aqui, o PMBOK ele prega, e já fica isso para prova. Por exemplo, quando a gente for entrar na área de conhecimento segunda-feira de tempo, a principal fonte, a principal referência para mim montar um cronograma é o escopo. Como é que eu monto um cronograma com equipe, horas, atividades? Como é que eu monto um cronograma se eu não sei o que eu vou entregar? Como é que eu custeio um projeto? Como é que eu dou o preço de um projeto, o custo? Como é que eu estimo um custo de um projeto? Se eu não sei qual é o escopo desse projeto? A gente sabe que aqui no Brasil tem várias empresas que fazem mágica, né? A turma aí que trabalha bastante em consultoria, a gente aprendeu bastante com isso já. Tem algumas consultorias aí que, Marcos, olha, fechamos um projeto com o cliente. Ah, é? Que projeto que é? Ah, o projeto de implantação de um software de integração, um RP. Ah, legal, chefe. Quanto tempo? 6 meses, já vendemos por 1 milhão, viu, Marcos? O filho é seu. Ó, o termo de abertura nascendo. O filho é seu, Marcos. Pode começar a tocar. Mas, chefe, qual que é o escopo do projeto? A gente tem uma... Não. Lá na hora você vai levantar com o cliente o que ele precisa. Pessoal, isso é o fim do mundo. Ou seja, eu já tenho um prazo, eu já tenho um custo, só que eu não tenho o escopo do projeto. Isso aí cheira a problema. Turma, já passaram por isso? Alguém já passou por isso aí? Isso cheira a problema. Isso é risco. Nós vamos ver depois aqui na área de gerenciamento de riscos. Uma das coisas que a gente levanta é o seguinte: o escopo está muito em aberto? Está muito em aberto. Se está muito em aberto, desculpa. Eu tenho um prazo, eu tenho um custo, só que eu tenho um escopo em aberto. Como é que pode isso? Então, segundo o PMBOK, a gente joga o risco lá para cima. Por quê? Pode ser que eu tenha várias changes, várias solicitações de mudança dentro do projeto. E essas solicitações de mudança, nós vamos ver aqui, elas me causam impacto em tempo e, obviamente, em custos. Se eu tenho escopo aberto e o escopo vai começar a chegar lá na frente de uma forma meio descontrolada, eu tenho um risco violento de não atender o prazo e tenho um risco violento de estourar qualquer tipo de budget, qualquer tipo de orçamento. Tudo bem? Então, assim, para a prova vai ficar muito claro, nós vamos ver daqui a pouco, daqui para frente, que todo o restante de planejamento do projeto, todo o restante, ele é baseado no escopo. Eu vou definir uma equipe com base no que eu preciso entregar. Eu vou definir um fornecedor com base no que eu preciso que seja entregue. Então, o escopo, quanto melhor refinado, facilita.
Óbvio, né? A gente está numa onda aí das metodologias ágeis, vamos desenvolvendo e vamos fazendo, só que o contexto é um pouco diferente, tá? Aliás, há uma grande confusão em essa questão de ágil com as metodologias tradicionais. As empresas têm adotado muito a questão do ágil, mas assim, o ágil ele precisa saber ser aplicado, a empresa tem que ter um nível de maturidade para entender o que envolve o cenário, o contexto de aplicação ágil. As pessoas, o cliente, quem paga, a equipe de projeto, o tal do Scrum Master, o tal do PO, lá, o Product Owner. Tem que estar muito claro isso dentro da organização, isso tem que estar muito transparente de como vai funcionar metodologias ágeis dentro de um contexto de projeto. Nós temos visto aí, eu tenho acompanhado muita coisa, muitos problemas. Esses dias eu fui numa empresa, presenciei alguns problemas que o cliente está tendo, e ele está tendo sérios problemas com o ágil, mas não é porque o ágil é ruim, é porque eles tinham uma ideia diferente do que era o ágil. Eles achavam que o ágil não precisa de documentação, vai fazendo, vai entregando, e está tudo certo, vai entregar rápido. Não é bem assim. Ao contrário do que prega o modelo mais tradicional como o PMBOK. Há uma preferência de que todo o escopo esteja todo definido. Se não tiver, não tem problema. A gente vai ver daqui a pouco, eu posso ir construindo o meu planejamento em ondas sucessivas, ou seja, o que eu já tiver definido eu documento e eu posso ir construindo o que está definido. E à medida que mais informações do projeto venham chegando para a nossa equipe de análise, para a nossa equipe de requisito, eu vou documentando e vou refinando isso que está chegando. Qual é o detalhe que a gente precisa estar atento nesse modelo, nesse cenário? É que assim, eu posso estar mudando o meu planejamento dependendo do que está chegando. Tá? Se eu tenho R$1 milhão 6 meses para fazer, eu vou ter que ficar de olho sempre nesse budget, sempre nesse prazo. Porque se eu começar a ver que está chegando mais coisa que vai me estourar esse prazo, vai me estourar esse custo, eu preciso levantar a questão. Tudo bem, turma? Entenderam um pouco? Eu estou explanando para vocês, estou contextualizando um pouco o escopo, já com a visão um pouco do PMI. Quanto mais definido, melhor. Ótimo. Facilitará os outros desenvolvimentos, como cronograma, como custo, como definição de equipe, como aquisições, como definição de padrões de qualidade, que nós vamos ver. Os padrões de qualidade eles são definidos em quê? No escopo que foi contratado, no serviço ou no produto. Como é que eu defino o padrão de qualidade para uma coisa que eu não sei o que é? O que está em dúvida, o que está em aberto? Então tudo isso mostra o quê? A importância de você ter um escopo definido. E para a prova, a gente parte desse princípio, ok? Que o escopo está definido. Que o escopo foi definido bonitinho, que os processos de definição de escopo e requisito, que nós vamos ver daqui a pouco, foram fechados, foram aprovados, e que todo o planejamento restante do projeto está sendo desenvolvido com base no escopo definido. Tudo bem, turma? Perguntas, curiosidades? Vamos lá. Oi, Carlos, joia. Isso. 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 Então, Carlos, boa pergunta. A gente sofre muito. A notícia boa dentro do que você está falando é que para a prova a gente não precisa se preocupar com isso. Parte-se do princípio na prova que o escopo está definido, tá? Na prova, isso, na prova. Óbvio, agora se a gente for falar de mercado, a gente tem várias situações aí, né? O ágil ele veio para, num primeiro momento, ajudar nessa questão. Olha, eu não sei tudo o que eu quero, vamos fazendo? Vamos fazendo, mas espera aí, vamos fazendo até quando? Porque o ágil, né, não sei se muita gente não sabe, mas o ágil nasceu lá do Vale do Silício, porque assim, as startups hoje, o que é uma startup? Uma pequena empresa que está começando, ela precisa rapidamente lançar um produto ou um serviço no mercado para ser validado. Esse serviço ele não pode demorar muito tempo, senão às vezes a startup ela não tem dinheiro para bancar uma estrutura por longo prazo, para poder desenvolver um produto, para depois lá da frente, depois de um ano, por exemplo, lançar esse produto e ver se está certo, se está errado. O conceito de startup não é assim. O conceito de startup é, temos uma ideia? Temos. O que conseguimos fazer que tenha valor, e a gente consegue colocar o mais rápido possível na mão do usuário, para verificar se esse valor é condizente com o que o mercado quer, se esse valor é o que o cliente procura. O que podemos fazer? Vamos desenvolver um sistema inteiro? Não.
vamos desenvolver pequenas funcionalidades que agregam valor e entregar na mão do usuário. E aí a gente entrega na mão do usuário. Se o usuário falar, não é assim que eu quero, eu vou e refino. Então o conceito do ágil, ele nasceu dessa visão, dessa estratégia de você ter alguma coisa rápido. E isso nasceu com as empresas de tecnologia no Vale do Silício, que eram as startups. A gente faz isso hoje, eu trabalho com startups, a gente desenvolve nesse modelo. Só que assim, por exemplo, semana que vem eu tenho que ter uma funcionalidade para pôr na mão de 100 usuários, para mim poder ter feedback deles. Aí eles vão me dar falando, não é assim que eu quero uma tela maior, quero uma informação diferente, quero uma consulta diferente. Então o ágil, ele trabalha muito nesse conceito. E o ágil veio para o Brasil, assim, para meio que num primeiro momento resolver todos os problemas de projeto. E não é bem assim. Então a gente, em consultoria, Carlos, a gente sofre bastante com isso. Às vezes o cliente fala assim, olha, seguinte, eu quero um projeto assim, eu quero que vocês apliquem a metodologia ágil, hein? Só que quando você vai conversar com ele não entende o que é ágil, porque ele não tem o escopo aberto, ele tem o escopo dele está aberto, ele não sabe exatamente o que ele quer. Ele fez um cursinho, ou leu, que trabalha-se por iterações, então são sprints, né, iterações. Então você vai trabalhar 8 sprints para mim de 15 semanas, você vai me entregando. Mas de qualquer forma, ele precisa saber o que ele quer. E muitas vezes ele não sabe o que ele quer. Uma coisa que precisa estar clara é assim, eu vou trabalhar 8 semanas para você, eu tenho um banco de horas que eu estou pondo à disposição do projeto, só que se acabar, acabou. E isso, Carlos, peca muitas vezes lá na parte comercial, viu? Então eu estou vendo muita empresa se dando mal por abordar de forma errada o modelo ágil, vendendo como se fosse um projeto tradicional. Projeto tradicional é escopo fechado, preço fechado e prazo fechado. Só que não é assim, o pessoal está fechando prazo acordado, custo acordado, só que o escopo ainda está em aberto, porque vai aplicar o ágil. Só que aí no final dos sprints está faltando coisa, o cliente quer mais, e aí vamos todo mundo para o jurídico resolver essa parada aí. Aí causa estresse, etc e tal. Então, Carlos, assim, o que eu tenho conversado com as consultorias, quando a gente bate um papo com eles, é assim, é tentar amarrar o máximo possível, é negociar com o cliente um prazo máximo aí de fazer todo o levantamento possível. Tem empresas agora, Carlos, a gente orientou uma aí que está fazendo assim, ela fecha com o cliente um anteprojeto, ou seja, o analista da consultoria vai ficar 15 dias, 20 dias, até um mês lá dentro do cliente, fazendo todo o levantamento de requisito, de escopo, de necessidades, antes realmente de fechar uma proposta final, que às vezes é um projeto grande, um projeto que vai estar se estimando um ano e meio, um projeto que vai envolver alguns milhões. É muito prudente que se coloque uma equipe, 1 ou 2 pelo menos, trabalhando junto com o cliente para fazer todo o mapeamento dos requisitos, todo o mapeamento de escopo, antes de finalizar uma proposta comercial e técnica mais abrangente. Então, assim, Carlos, não tem muito segredo não. O segredo realmente é como abordar uma situação como essa, tá? A gente tem casos aí ainda, empresa, o cara a área comercial faz 2 reuniões com o cliente, consegue vender um projeto de implantação de um RP de 1 ano, sem levantar escopo, sem levantar requisitos, sem levantar quais são os processos do cliente, quais são as necessidades. A gente sabe que RP precisa de customização. O RP, apesar de ele ser um software em tese de prateleira, ele precisa ser customizado para a realidade e necessidade e adequação dos processos do cliente. Isso vai tempo, isso vai customização. Então, sim, ainda continua tendo problema. Olha aí. Isso, exatamente. Análise de aderência. Então, assim, mas aí que tá, o cliente está disposto a pagar um analista nosso um tempo lá, ou a consultoria está disposta a pagar 30 dias de um analista nosso ou 2 lá no cliente, correndo o risco de o cliente não fechar o projeto. Então, eu sinceramente, nas consultorias que eu trabalho, eu sugiro que assuma esse risco. Eu prefiro perder 8 mil, 7 mil, 6 mil, não sei quanto a consultoria paga para o analista, eu prefiro pôr em risco esse valor do que pôr em risco um contrato que vai ser amarrado e que depois nós vamos ver aqui em aquisições durante o curso, que contrato de preço fixo é o melhor contrato para o cliente, porque a partir do momento que fechou o preço fixo, foi assinado aquilo, a consultoria se vira. E nós vamos ver que na prova, contrato de preço fixo para o fornecedor, diga-se aqui no nosso case consultoria, é o pior dos mundos, quer dizer, é onde tem mais risco. Porque se eu sou uma consultoria e fechei um contrato fixo com o meu cliente de um escopo, de um prazo e de um custo, se eu não cumprir aquilo, eu tenho que me virar para cumprir aquilo lá. Para o cliente ele está seguro, porque tem um contrato. Agora, para mim, eu assinei esse contrato e me comprometi a entregar o que está nesse contrato. Nós vamos ver isso em aquisições, viu, pessoal? Inclusive, são perguntas da prova. Então, essa análise de aderência aí é o ideal que se faça. Agora, a pergunta... Tem maturidade? O pessoal investe nisso? Tem tempo? Os projetos são para ontem.
Eles falam assim, porra, Marcos, um mês você vai ficar aqui, um mês você já está programando, meu amigo. Você já ganha tempo, ou seja, olha a visão, às vezes, do cliente. Então é isso que a gente precisa tomar cuidado. Tudo bem, turma? Essa explanação, estou dando uma visão, a importância do escopo para o projeto. Ok? Bora lá, então? Bora lá, então. Bom, seguinte. Algumas definições importantes de escopo para a prova. Alguns conceitos. Vamos lá. Escopo e gerenciamento do escopo. Escopo, um pouco nós falamos agora. Escopo é o somatório dos produtos, serviços e resultados a serem realizados pelo projeto. Ou seja, é o sistema, é o prédio, é a instalação elétrica, é uma planta industrial. Ou seja, é o resultado final. É uma viagem, é uma festa de casamento, é um buffet. Ok? É um serviço de consultoria, é um serviço de desenvolvimento de software ou de produto. Então, escopo, somatório dos produtos, serviços e resultados. É o que o cliente quer, é o que o projeto precisa entregar. O objetivo de todo o projeto é entregar um escopo, como está aqui descrito. Muito bem. Com base nisso, temos algumas coisas aqui. O que é gerenciamento de escopo? Opa, vamos lá, ó. Gerenciamento de escopo, na verdade, isso aqui é PMBOK, tá? Mas eu colocaria ação processo. Mas é o processo de definir qual trabalho é necessário e garantir que todo esse trabalho seja realizado para gerar as entregas. Ou seja, quando eu falo gestão de escopo, gerenciamento de escopo, é eu aplicar os processos que permitam eu levantar as informações, revisar as informações, documentar as informações, aprovar as informações. Ou seja, tudo que eu lido com o escopo, desde a hora do levantamento, desde o momento da documentação, desde o documento da revisão com o cliente, desde o documento da assinatura do que é aquilo que ele quer receber. Quando eu estou com uma equipe conversando sobre orientação, olha, faça dessa forma, não faz dessa forma. Tudo isso é gestão de escopo. Tudo isso é gerenciamento de escopo. Quando o cliente chega para mim e fala, Marcos, dá para incluir mais... Marcos, eu sei que está no final do projeto, dá para incluir mais uma telinha no sistema para mim? Não, cliente, por enquanto nós não vamos mexer nisso agora, porque a gente está na fase final, já estamos quase para implantar. Eu acho melhor a gente não mexer com isso agora. Ou seja, estou tratando sobre escopo, estou gerenciando escopo. Ok? Aqui, o terceiro item, ó. Gerenciamento de escopo envolve gerenciar os escopos do produto e do projeto, e compreender o que está fora do escopo, e não apenas o que é parte dele. Pessoal, para a prova, atentem-se a esse detalhe. O PMI, ele tem uma visão, ele passa uma visão que é o seguinte, tão importante, em gerenciamento de escopo, é tão importante considerar o que vai no escopo, como também é importante considerar e documentar o que não vai no escopo. Daqui a pouco nós vamos passar por um processo, eu vou explicar melhor, mas deixa eu dar um exemplo agora. Vamos supor que eu tenho um analista nosso que está levantando todos os requisitos de um produto com o nosso cliente. Eu vou pegar um caso de uma telinha de sistema que é bem simples. O cliente ele quer uma tela de cadastro de cliente, cadastro de cliente. Ele chega para o nosso analista e fala assim, ó, analista, eu vou querer nome, cidade, estado, CEP, telefone fixo, telefone celular, CPF... Vou querer RG. Ó, o nosso analista, ele está definindo o que nós vamos entregar, ó. Qual produto, serviço nós vamos entregar. Nós estamos definindo, que é o que está dentro do escopo, que é o que o cliente quer. Aí vamos supor que o nosso analista chega, analista experiente, e fala assim, cliente, eu vi aqui que você quer colocar CEP, rua, etc e tal, né? Tudo bem. Cliente, você não quer que quando a gente digitar o CEP na telinha, o sistema automaticamente vá buscar lá no correio o nome da rua e preencha aqui no campo da rua e você não pode preencher a maioria das vezes? Dá para fazer isso. Você quer essa funcionalidade, o cliente? Aí o cliente fala assim, não, eu não quero, não precisa disso. Olha só, para a prova, eu pegaria um documento, ó o fora aqui, ó. Eu ia lá e escrever assim, não haverá busca automática de logradouro ou de rua através da digitação de CEP. Não haverá. Olha só. Então, à medida que eu vou documentando, daqui a pouco nós vamos ver esse processo, tem um processo específico para isso. Mas à medida que eu vou documentando o que o cliente quer,
o que vai surgindo na pauta e ele não quiser, eu vou anotando também, tá bom? Então isso é uma boa prática, isso é uma recomendação que está no PMBOK, do PMI, que é tão importante quanto o que vai no projeto, o que o projeto irá entregar, o que o projeto irá entregar como resultado, como objetivo, é documentar também o que o projeto não irá entregar. Que foi levantado a questão durante o processo de levantamento do escopo e foi-se negado. Acho engraçado, não sei se alguém já trabalhou com analista de requisito, ou um projeto mesmo, né? Quantas vezes a gente já passou por um cliente e falou, cliente, você não quer fazer isso, isso, isso? Ele falou, não precisa. Aí depois que o projeto está quase pronto, ele falou, olha Marcos, vamos precisar daquela funcionalidade sim. Ou seja, change, né? Não sei se alguém já passou por isso, mas é meio que comum às vezes isso acontecer. Comum. Tudo bem? Então, gerenciamento de escopo são atividades e processos e procedimentos que eu faço, eu, gestor, em volta do escopo. Levantamento, documentação, validação, revisão, proteção do escopo, proteger. Talvez o maior objetivo, a partir do momento que o escopo está fechado, o objetivo primordial, um dos objetivos primordiais de um gerente de projeto, de uma gerente de projeto, é proteger o escopo. Evitar, por exemplo, escopo desnecessário. Dá para trocar a cor? Dá para colocar uma fitinha lá no canto? Ou seja, então um dos objetivos do gestor de projetos é proteger o escopo. A partir do momento que ele está fechado, nós vamos ver daqui a pouquinho sobre linha de base, a partir do momento que ele está fechado, eu tenho que proteger esse escopo. Tá bom? Isso se chama gerenciar escopo. Tudo bem, turma? Beleza? Dúvidas, comentários, perguntas? Tranquilo por enquanto? Então tá bom, vou avançar. Só uma coisinha, tá tudo ok mesmo? Tá bastante silêncio aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá tudo bem aí? Deixa eu ver. Tudo tranquilo? Opa. Boa. Boa. Joinha. Tranquilo, né? Então joinha. Vocês estão em silêncio aí, eu fico com medo de ter caído a conexão aqui e tá falando sozinho. Boa, qualquer coisa vocês me acionam. Então beleza, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Go ahead, bora. Bom, outra coisa. Vamos desmistificar um pouquinho. Por padrão, a gente acaba usando o termo como escopo, como produtos e serviços que o projeto vai entregar. Mas na Bíblia, quando eu digo Bíblia, o PMBOK, há uma definição um pouco diferente para duas vertentes aqui que ele apresenta. O PMBOK ele mostra que existe escopo de produto e escopo de projeto, ou escopo de projeto e escopo de produto. Do ponto de vista prático, a gente leva como escopo do projeto tudo aquilo que a gente vai entregar. Só que há uma definição um pouco mais minuciosa dentro do PMBOK, que ela explica uma diferença entre os dois. E vamos tentar entender. Olha só, escopo do projeto lá no PMBOK é o trabalho que precisa ser realizado para entregar um resultado com as características e funções especificadas. Envolve o trabalho também de planejamento e gerenciamento dos processos e tarefas. Só uma observação, turma. As atividades lá, levantar paredes, rebocar parede, pintar sala, estou usando verbos, hein? Verbos no infinitivo, uma boa prática, verbos. Verbos, ou seja, ações, atividades. São considerados escopo de projeto. As atividades, por exemplo, eu entrevistar candidatos para a equipe, está dentro do escopo do projeto. Enquanto o projeto está correndo, eu vou entrevistar alguns candidatos, eu vou entrevistar alguns profissionais de testes, porque daqui 2 meses vamos precisar de profissionais de testes no projeto. Ou seja, está dentro do escopo do projeto, nesse conceito que ele está mostrando, está dentro do escopo do projeto, eu entrevistar pessoa, entrevistar, fazer reuniões de status, fazer reuniões de alinhamento, desenvolver status report, desenvolver planilhas Excel, desenvolver reuniões, estou falando do verbos, tá vendo? Verbos, trabalho que precisa ser realizado, o pintor precisa pintar a parede, ok? O pedreiro precisa levantar as paredes,
Tá? Isso aqui, na verdade, na prova não cai muito a fundo isso, mas é importante saber que dentro do PMBOK ele faz uma distinção entre escopo de projeto e escopo de produto. Lá no PMBOK, escopo do projeto são atividades que precisam ser realizadas. Montar os planos, montar o plano, montar o cronograma, tudo isso faz parte do escopo do projeto. E dentro do PMBOK, aí é bom saber, escopo do produto são as características e funções que descrevem o resultado do produto ou serviço. Compara-se a conclusão do escopo do produto com os requisitos do produto, ou seja, a mesma coisa, né? Ou seja, parede branca, não estou usando mais verbo agora, hein? Verbo é trabalho, é ação, é atividade, tarefa. Parede branca é escopo de produto, características e funções. Colocar um piso de alvenaria, é característica do produto. Características e funções. Se é uma porta de 2 metros por 60 centímetros, características. Funções, sistema, se for sistema, um cadastro de cliente que ao eu colocar lá o CPF, ele verifica na Receita Federal se o cliente tem nome com restrição. Funções. Vou entregar uma tela, que é um produto, que tem funções específicas. E aqui, pessoal, escopo de projeto, que é trabalho, gera produto, que é o escopo de produto. Então eu fico nesse ciclo sempre. Ou seja, eu estou trabalhando, a minha equipe está trabalhando, os profissionais estão trabalhando, dentro do escopo de projeto, ou seja, trabalhando para gerar o quê? Resultados, os requisitos, escopo. Tudo bem, turma? É bom saber, né? Tá por dentro desses conceitos, tá bom? Oi, sim. Isso, é isso aí, é exatamente essa a visão que o PMBOK traz. Por padrão, a gente acaba usando sempre escopo de projeto para tudo, porque eu estou fazendo e porque eu estou entregando. Mas se for refinar na essência, na palavra da Bíblia, que é o PMBOK, é exatamente esse case que você passou, que vocês aplicam lá. É isso aí, que é o que está escrito nessa página 4. Perfeito. Muito bem. Perfeito. Explicou simples, rápido e objetivo. Perfeito. Exatamente. Quando ele fala que processos são executados por pessoas ou sistemas, quando ele fala processos são executados por pessoas, esse executado por pessoas é estar dentro do escopo do projeto, que resulta um produto final, uma saída, que é o bolo, escopo do produto. Perfeito. É isso aí. Muito bem. Joinha. Beleza, turma? Entenderam um pouco esse conceito? Tá anotadinho aí? Tranquilo isso aí? A prova, talvez caiu uma pergunta aí referente a isso, mas é legal ter essa visão, tá? Essa visão um pouco mais clara da divisão entre os dois escopos. Beleza? Tudo bem. Bom, seguinte. O que eu vou explicar agora aqui, nós vamos utilizar um certo tempo aqui nessa tela. O que eu vou explicar agora aqui, ela vai servir para as outras áreas de conhecimento. É assim, no PMBOK nós temos plano de gerenciamento, nós temos gerenciamento de escopo, gerenciamento de tempo, gerenciamento de custos, gerenciamento da qualidade, eu falei 4. Gerenciamento de recursos humanos, 5. Gerenciamento de comunicações, 6. Gerenciamento de partes interessadas, 7. Gerenciamento de riscos, 8. Gerenciamento de aquisições, compras, né? 9, e gerenciamento das integrações, 10. São 10 áreas de conhecimento dentro do PMBOK. Detalhe, todas essas áreas de conhecimento, elas precisam ter um plano. Elas precisam ter um plano.
Então, por exemplo, 5.1, olha a essência, olha que importante o enunciado, a definição daqui, ó. Planejar o gerenciamento de escopo, que é o 5.1, ou seja, processo 5, que é escopo. Número 1, que é o primeiro processo. O que esse processo faz? Qual o objetivo dele? Vamos ler. É o processo de criar um plano de gerenciamento do projeto do escopo. Olha, pessoal, o que eu vou falar agora vai servir para os outros planos. Lá para o 6.1, que é plano de gerenciamento de cronograma, para o 7.1, que é plano de gerenciamento de custos, para o 8.1, que é plano de gerenciamento da qualidade. Tudo serve para os seus respectivos, ó. E dica para a prova. Para que serve esse plano? É o processo de criar um plano de gerenciamento do escopo, do projeto. De escopo, hein? Ó, é plano de escopo. Que documenta, vamos lá, como tal escopo será definido, como tal escopo será validado e como ele será controlado. Ponto de atenção, turma. Esse documento não gera o escopo ainda, os detalhes, o tal do requisito. Não é isso. Esse documento, ele mostra como eu vou abordar o escopo. Ou seja, o PMBOK é tudo bonitinho, né? Antes de eu começar a fazer levantamento de requisitos, como eu vou fazer tudo isso aí? Eu vou abrir para vocês aqui um exemplo. Eu vou abrir um exemplo aqui, deixa eu ver. Ó, um documento chamado Plano de Gerenciamento de Escopo. Ó, quantas reuniões serão feitas para levantar escopo? Porque é o seguinte, eu não posso ficar levantando escopo o tempo todo. Time is money. Eu preciso falar o seguinte, eu preciso chegar lá e falar assim, ó, haverão 3 reuniões para se discutir escopo. A primeira reunião, eu vou falar sobre levantamento preliminar. Preliminar. Primeira reunião para isso, levantamento preliminar. A segunda reunião é para fazer uma revisão de detalhes do escopo. E a terceira reunião, eu vou falar que é para fazer uma revisão e assinatura do aceite. Aceite do escopo. Ou seja, olha, não é o escopo ainda, não é o que o cliente quer. Não é o que o cliente quer. Eu estou planejando. Serão 3 reuniões? 3 reuniões. Olha só, tá aí. Quando vai ser? A primeira reunião vai ser no dia 10 de agosto, das 9 às 12. A revisão de detalhes vai ser no dia 20 de agosto, vai ser das 9 às 18. E depois, na revisão e assinatura do aceite do escopo, nós vamos fazer no dia 30 de agosto, aí vamos combinar das 9 às 12 horas, ponto. É um plano. Quantas reuniões? Quantas? Quando? Quantas? Quantas e quando? Ou seja, um documento desse teria essas informações aqui. Quantas reuniões vão fazer? Não sei, para a prova não existe. Não existe, não sei. Vamos ver quantas necessário. Não, também não existe quantas necessário. Eu preciso ter um planejamento. Por quê? Porque esse planejamento eu vou ter fechado com a minha equipe, eu vou ter essa agenda fechada com o meu cliente, ou seja, eu tenho agenda, né? Eu tenho planejamento. Nós vamos ver depois em planejamento de comunicações, eu vou me comunicar com o meu cliente para poder fazer levantamento com ele. Quando vai ser isso? Quais são as datas previstas? Quantas reuniões são necessárias? Quantas? Tudo bem, turma? Então voltando aqui. Esse processo, ele cuida disso. Ele documenta como tal escopo será definido, validado e controlado. Como? É o como. Quer ver? Uma coisa que às vezes dá problema. Que tipo de documentação será registrado
o escopo ou requisito. Que tipo? Vou dar um exemplo para vocês. Quem no mundo de software pode saber um pouquinho disso. Existe uma linguagem chamada UML, né? Unified Modeled Language. Uma linguagem técnica do pessoal da área de software. Nós pegamos um cliente uma vez aí e fomos lá na telecom. Foi a minha analista, e fomos lá conversar com o cliente para levantar requisito. A Luciana, que era a nossa analista, levantou tudo com ela lá e falou assim: olha, eu vou voltar para a empresa e na sexta-feira eu te mando tudo para você validar, cliente. Ela falou: tá bom, fica no aguardo. Aí a Luciana voltou para a empresa, ela abriu uma ferramenta lá, chamada Enterprise Architect. Enterprise Architect, documento. Começou a fazer um monte de desenho, bonequinho, isso, aquilo, compilou e mandou para a cliente. A cliente olhou, abriu e falou assim: mas Marcos, isso aqui é história em quadrinho, que vocês me mandaram o que aqui? Na verdade, não foi combinado com a cliente em que tipo de documentação ela ia receber. É um Word, é um ML, é um Excel, aonde vai estar isso? É um documento que o cliente sabe fazer a leitura, que no caso que eu estou contando agora, o cliente não sabia fazer leitura de artefatos UML. Olha que louco isso. Então, aqui o plano ele descreve em que tipo de documento o escopo será. Que tipo de documento o escopo será registrado. Como serão feitas as aprovações do escopo. Vai ser feito o quê? Nós vamos mandar em Word, ele vai assinar, vai ser feito por e-mail, como é que é? Assinatura, e-mail, como é que vai ser feito isso? Você vai às assinaturas, quem são as pessoas, quantas vão aprovar, de que forma vão aprovar? Aliás, qual é a data limite? Tá? Vai ser a data limite aqui que nós combinamos? Outra coisa importante, pessoal, para a prova, hein? Isso vai cair de monte. Como será o procedimento de mudança? Também chamado de Change Management. Como será? Como é que vai funcionar isso? Depois que o projeto estiver andando, o cliente quiser uma mudança no escopo, como é que funciona isso? Olha, cliente, você vai me mandar um formulário, eu vou analisar, aí eu pego, analiso com a minha equipe, a gente vê qual é o impacto, a gente te devolve isso, aí você recebe, você aprova. Se você aprovar, a gente vai submeter para o comitê de mudança de projeto. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, tá? Toda mudança para a prova, toda a mudança, não importa se é de escopo, tempo, custo, toda a mudança, todo change precisa ser feita, aprovada, por fim, pelo comitê de gestão de mudança, por mais que o cliente queira. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Se o comitê geralmente é formado por várias pessoas da empresa, eles fazem a aprovação final. Se o cliente falar, eu quero, para a prova, tá? Se o cliente falar, eu quero, eu pago. Mas se o comitê falar, não está aprovado, o change não é executada. Isso para a prova, tá bom? Nós vamos falar muito sobre isso aqui, tá bom? Mas aqui, ó, cadê o procedimento? Onde está o procedimento de como se pede mudança em escopo de projeto aqui? Como é que funciona isso? Aonde está? Olha, está na página 9 do plano. Pessoal, entenderam? Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, de novo. Só ver se está tudo ok. De novo, ó. Planejar o gerenciamento é o processo de criar um plano do escopo do projeto que documenta como, onde, quem, como. Tal escopo será definido, validado e controlado. O principal benefício desse processo é o fornecimento de orientação, ou seja, o me orientar. O plano me orienta de como eu devo fazer. Fornecimento de orientação e instruções sobre como o escopo será gerenciado ao longo de todo o projeto. Ó, pessoal, tem as entradas aqui. Ele fala que pode entrar um plano de gerenciamento do projeto. Aqui cabe umas observações importantes. Quando ele fala plano de gerenciamento do projeto, a essa altura, turma, eu não tenho um plano de gerenciamento de projeto ainda. Estou começando o projeto nesse momento e o meu primeiro planinho que eu estou fazendo é esse de escopo. Só para vocês entenderem, plano de gerenciamento de projeto é a junção
de todos os outros demais 9 planos. Quando eu tiver o plano de gerenciamento de escopo, plano de gerenciamento de tempo, plano de gerenciamento de custos, plano de gerenciamento de qualidade, plano de gerenciamento de RH, plano de gerenciamento de riscos, plano de gerenciamento de comunicações, plano de gerenciamento de aquisições, partes interessadas e aquisições, quando eu tiver todos, lembra que eu falei agora há pouco? Todas as áreas de conhecimento vão ter que ter um plano. Quando eu tiver todos esses planos juntos, que são os 9, todos eles juntos me compõem o plano de gerenciamento do projeto. Só que a essa altura eu ainda não tenho esse plano, eu estou começando a construir agora. Óbvio que lá na frente, se eu tiver com o projeto andando, se alguém me pedir alguma coisa e eu precisar ativar esse processo, o plano de gerenciamento do projeto ele entra, ok? Se alguém me pedir, por exemplo, Marcos, dá para mudar o escopo agora? Putz, espera aí, eu preciso verificar como é que eu vou fazer isso, porque eu tenho já planejamento de cronograma, eu tenho planejamento de custo, eu tenho planejamento de desmobilização de equipe que eu preciso fazer, então não é assim não é só mexer no escopo. Eu preciso ver o restante das outras áreas de conhecimento. E esse restante estaria dentro do plano. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento, não entra para nós, mas o plano é a junção de todos, o plano de gerenciamento do projeto é a junção de todos os outros planos. Ó aqui o termo de abertura que eu falei, por isso que eu expliquei antes. Tá bom? Ó, o termo de abertura que o chefe soltou lá é o input, vai me ajudar a montar o plano aqui. E aqui, turma, 2 observações importantíssimas, que vão cair para todos os planos também. Antes de eu montar um plano, o PMBOK me orienta o seguinte: olha, verifica questões ambientais na empresa, que, por exemplo, daqui 2 meses, vocês são todos PMPs. Aí vocês vão ser contratados por uma empresa que quer PMP. Aí, o que eu vou falar para vocês agora é o que mais acontece. Vocês vão chegar lá, né, com carteirinha, tudo bonitinho, PMPs, foram contratados porque são PMPs. Só que chega lá, a empresa é uma bagunça, não se faz plano para nada, não se organiza nada, não se tem agenda para nada. Adianta eu forçar uma barra, às vezes, para tentar querer montar plano. Para quando o cara vai chegar para mim e falar, Marcos, eu sei que você é PMP, parabéns, contratamos você porque o RH falou que tinha que ser PMP, mas, meu amigão, é para meter a mão na massa, cara. Você vai de plano aqui é furada, isso aqui não funciona. Adianta vocês quererem montar isso lá? Eu estou dando um exemplo bem nosso aqui, tá, turma? Um exemplo bem nosso, mas pode ser uma série de outras coisas também, tá bom? Pode ser. Então, os fatores ambientais da empresa, eles precisam ser analisados na hora de eu montar esse processo, na hora de eu executar. Aqui um outro exemplo, do 4, é assim, ó, vamos pegar um caso ao contrário. Eu estou sendo contratado por uma empresa com alto grau de maturidade em gerenciamento de projetos, é uma empresa orientada a projeto, ou seja, uma empresa projetizada, é uma empresa que já existe PMO, já existe área de qualidade, existe tudo ali dentro. Quando eu entrar, eu fui contratado, quando eu chego nessa empresa, o PMBOK me orienta aqui, é assim, Marcos, vai verificar o que já existe de ativos e processos organizacionais na empresa. Ou seja, templates, modelo de cronograma, modelo de status, até mesmo modelo de plano de gerenciamento de escopo, ou seja, o template de escopo, modelos de escopo, de plano de gerenciamento de escopo já desenvolvidos, ok? Então aqui, ó, antes de eu montar, ó, as entradas do plano, para eu criar esse processo, ele está sugerindo que eu verifique essas informações, que eu verifique se tem isso. Tudo bem? Aí com base nisso aqui, eu tenho esses insumos na mão, esses inputs na mão, essas entradas. Eu faço algumas reuniões, chamo gente especializada, trago lá o cliente, trago a TI, trago o usuário, trago a área de compras, trago todo mundo que tem que trazer, trago a minha equipe. Ó, faço reuniões, trago as pessoas aqui envolvidas. Para quê? Para ao terminar de executar esse processo, eu tenho a principal saída, o plano. O meu objetivo aqui é sair com o plano. E para me sair com o plano, eu executo esse processo e respondo, busco essas informações, ó, monto um documento com essas informações todas aqui, tá? Monto um documento com essas informações, e assim que todas as informações estiverem já respondidas, eu tenho um plano, ó, um doc, ó, um Word. Eu tenho um plano. Tudo bem? Eu tenho um plano, e esse plano ele vai me ajudar ao quê? Ele vai me ajudar a fazer
a gestão do escopo, juntamente com a gestão dos requisitos. Tá bom? Requisitos, né? O pessoal que é de TI aí, conhece, principalmente de software, conhece bastante sobre esse termo. Turma, dúvidas, perguntas, curiosidades? E aí? Já nós vamos dar uma parada. Tem um intervalinho aqui. Deixa eu verificar se o nosso... Vamos lá. Tranquilo por enquanto? Beleza, pessoal? Tá... Pô, o professor é bom assim, é? Opa! Tudo bem, turma? Tudo isso que eu estou explicando agora, ele também vai servir, a mesma situação, e aí eu vou voltar a mostrar isso para vocês, para planejar gerenciamento de cronograma, planejar gerenciamento de custos, qualidade, e por aí vai, todos os 9 planos. E quando eu tiver os 9 planos juntos, eu tenho o que nós chamamos de plano de gerenciamento de projeto. Bom, vamos lá, hein? Ó, já para a prova, já para os exercícios que nós vamos fazer na sexta-feira, que vão ser alguns aí, alguns não, bastante. Entendam para que serve esse processo. Entendam, ó, entender, não é decorar aqui. O decorar é o quadrado, tá? O decorar é a estrutura do processo. Entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Beleza, decorar. Mas nós precisamos entender o que esse processo faz, qual é o objetivo dele, tá bom? Isso... Oi. Não. Então, o objetivo dele é... Qual é o objetivo desse processo? O que ele gera e o que tem dentro? O que vai dentro desse plano? O que vai desse documento que é essa saída? Tudo bem? Tudo bem, gente? Comentado? Isso, é. Isso. Uhum. Isso, perfeito. Não é o escopo ainda, não é o que o cliente quer. Não é ainda a parede, não é o sistema, não é a casa, não é a estrutura elétrica, não é o galpão. Não é isso ainda que ele quer. Não é. É o como. Tá vendo? Quantas reuniões eu preciso fazer, quem vai aprovar, quem assina, em que documento nós vamos colocar isso, como seria o procedimento de change. É o como, é tudo o que vai me dar suporte, é o que vai me orientar a gerenciar o escopo depois. Porque daqui a pouco nós vamos passar para o 5.2, e o processo 5.2, que é o coletar requisitos, eu já vou executar esse processo com base no plano. Porque ele fala aqui, ó, coletar requisito. Opa, coletar requisito vai ser no dia 10, das 9 às 12. Depois nós vamos ver o processo 5.3, que é o declarar escopo, que é o refinamento. Refinamento eu vou ver com o meu cliente no dia 20. Depois eu preciso ter a linha de base, ou seja, eu preciso aprovar, pegar as aprovações finais do escopo. Quando vai ser? A aprovação final, e o aceite dele vai ter que lá ser no dia 30. Mas isso está no plano ainda, está no campo do plano. Tudo bem, turma? Beleza? Tranquilo mesmo? Por enquanto fácil. É isso para a prova, tá? É esse entendimento para a prova. Lógico que por enquanto estamos ainda em escopo, mas será um entendimento para todas as áreas de conhecimento, ou seja, para as 10. Para as 10. Então aqui, ó, isso tudo que eu estou explicando, eu não vou ficar lendo muito slide não, quero que vocês entendam. Porque ler slide por ler, vocês lêem em casa, não precisa nem estar aqui para ler. Precisa entender a contextualização, para que serve, qual o objetivo. E o que vai cair na prova a respeito disso? Na prova vai cair perguntas referente ao objetivo desse processo, por que ele faz, o que teria dentro, onde você acha. Vão cair perguntas do seguinte: você precisa explicar para o seu cliente os procedimentos de mudança no projeto. Qual documento ou onde ele pode encontrar esses procedimentos de mudança? De escopo, hein? A pergunta já está falando. Você precisa explicar para o seu cliente ou mostrar para o seu cliente ou a sua equipe que existem procedimentos de mudança de escopo no projeto, caso seja necessário. Onde esse procedimento pode ser encontrado? Onde? No plano. Ok? No plano. Tudo bem? E obviamente esse todo entendimento nós estamos tendo agora e memória fotográfica do que vocês estão vendo na tela. Que é aí aquela pergunta clássica lá. Opinião especializada é o quê? No processo planejar gerenciamento de escopo. Olha só, opinião especializada é o quê? É uma entrada? É uma ferramenta? É uma técnica? Ou é uma saída? No caso, opinião especializada é uma técnica.
Porque não tem software aqui, não tem nenhuma ferramenta, não tem nada palpável. Então não tenho ferramenta aqui nenhuma. Opinião é uma técnica, ele olha e dá uma opinião. Reuniões são formas de reunião, reunião presencial, reunião pode ser remota, pode ser um brainstorm, pode ser técnica de tomada de grupo, pode ser várias coisas. Então são formas. Tá? A grande maioria, pessoal, são técnicas, tá? Quando ele fala software ou ferramenta, ele está sendo já bem direto explicando o que é. E aí, turma, nós vamos dar uma parada. Perguntas, dúvidas, curiosidades. E aí, o que vocês acharam? Por enquanto, tranquilo. Tá? Vai cair coisas bem consideráveis sobre gerenciamento de escopo. De novo, escopo é a base fundamental do projeto. Escopo bem definido, escopo bem controlado, escopo bem gerenciado é menos problema nas outras áreas de conhecimento. Porque se eu negligenciar alguma etapa do escopo, vai me dar a consequência em prazo. Esquecemos de levantar uma questão do escopo aqui, uma entrega. Se esqueceu? Para fazer isso, nós vamos ter que parar aqui. Alguém tem que fazer o levantamento, tem que fazer a validação. Alguém vai ter que documentar isso aí. Aí nós vamos ter que encaixar isso no cronograma, ou seja, vamos ter que empurrar o cronograma mais para frente. Alguém vai ter que trabalhar, e para trabalhar não tem que pagar salário, e salário é custo. Então, escopo é uma parte fundamental, é a base de todo o planejamento que nós vamos ver daqui para frente do projeto. Tudo olha para escopo. Vou contratar equipe. Quem? Analista. Mas qual? Júnior, sênior, pleno? Não sei. Não, peraí, como não sabe? Porque eu não sei o escopo ainda. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é o grau de dificuldade do escopo. Eu não sei ainda. Opa, então você não tem o escopo. Agora, se você sabe que o escopo é uma coisa simples, você pode contratar um analista júnior. Se você sabe que o escopo envolve uma regra de negócio complexa, uma integração com demais sistemas, que vai precisar envolver muita gente, talvez eu precise de um analista de sistemas ou um analista de negócios sênior. Mas eu só consigo definir isso com mais precisão se eu tiver um escopo definido. Tudo bem, pessoal? Isso, a única coisa que eu só chamaria insumos de entrada. Tá? Os insumos seriam os documentos de informação. Isso, perfeito. Isso. Perfeito, isso aí, exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, em plano de gerenciamento de escopo, eu tenho de insumo aqui um plano de gerenciamento de projeto que por enquanto não tem nada, mas eu já tenho o termo de abertura que o meu chefe me mandou, meu superior, meu sponsor, patrocinador me mandou, que já tem informações. Eu verifico como é que funcionam as coisas dentro da empresa, se aqui tem template, se não tem template, se é uma empresa organizada, se não é, se ela tem maturidade de gestão, se não tem. Apuro essas informações e aí eu já agendo reuniões, chamo algumas pessoas para me ajudar, com base nas informações que eu tenho na entrada, essas pessoas para me ajudar a gerar a saída que é o plano. Eu preciso combinar com eles como vai ser, como não vai ser, e aí a saída é o plano. É exatamente esse o conceito. Eu tenho informações de entrada, insumos, inputs, dados, junto às pessoas, se tiver software para me ajudar nisso, eu trago aqui, que seria a ferramenta, mas se não tem, trago pessoas, faço reunião com essas pessoas, para elas me ajudarem a gerar um plano. Perfeito, é essa visão mesmo. É isso aí. Perfeito, pessoal. Por enquanto, tranquilo. Tranquilo. Tudo bem, parabéns. Por enquanto, fluiu bem. Fomos super bem. Vamos fazer o seguinte, como prêmio, vamos voltar às 21h30, ok? Aí dá tempinho para vocês aí tomar uma aguinha, tomar um cafezinho com calma. Então vou dar 15 minutinhos para vocês, porque fluiu bem essa nossa primeira etapa aqui. Tudo bem? Voltamos já então, deixa eu fazer uma pausa aqui.